Angélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta dessa área e nós nos afastamos. Precisamos ser bem honestos aqui. E essa é uma conclusão que eu cheguei ontem, vendo esse vídeo aqui no começo. A pergunta que a gente tem que se fazer não é se a gente vai entrar numa era do obscurantismo ou quando a gente vai entrar, porque a gente já entrou na era do obscurantismo. Em primeiro lugar, bom dia, ou seja o horário que for aí para você. Eu sou o Denis e estou dando continuidade aí ao vídeo sobre a Antiguidade Oriental. Ele atrasou um dia porque meu PC anda dando pau, tá desligando. Ele não tá me ajudando muito, mas consegui terminar de editar e esse episódio eu vou falar justamente sobre a metodologia científica que envolve o estudo da antiguidade. E eu acho que é algo que calha muito com o que tem se falado aí nesse contexto brasileiro, do que eu tenho visto nas notícias, com as groselhas da dona Damares e as groselhas, inclusive, que saíram como mensagens oficiais do MEC. É importante deixar claro que nós, educadores, não compartilhamos dessa perspectiva e vamos lutar com todas as nossas forças contra isso. Enfim, então aí vai um episódio falando sobre alguns dos métodos científicos de diversas disciplinas, a interdisciplinariedade que envolve a investigação nessa área, e para mostrar também que existem muito mais fontes do que a Bíblia. A Bíblia é só mais uma dentre várias outras e está na hora de botar ela de volta no lugar dela. Eu não estou querendo discutir crença nem nada disso. O fato é que ciência tem sim que ficar na mão dos cientistas e não de religiosos. Vivo en mis hojas en blanco, mientras pinto furias y borro mis desencantos. El miedo y la ira, recuerdos que son mentiras, no entienden que una poesía les puede salvar la vida. Feito esse adendo sobre a questão da linha do tempo, e é importante para mim, eu acredito que seja importante lembrar, retomar isso, então a gente tem que entender que a antiguidade ela é marcada por um período de transformações fundamentais, como a Revolução Agrícola, que tinha acontecido lá para entre 10 e 5 mil antes de Cristo, quando ela é caracterizada pela introdução não só do cultivo de plantas, mas também a domesticação de animais. Isso vai, por aumentar a produção, por possibilitar a sedentarização, né? Possibilitar que as pessoas comecem a formar os vilarejos, aumentar a população, vai começar a exigir uma forma melhor organizada da sociedade. Automaticamente, se você tem formas que possibilitaram o aumento da produção de alimentos, quer dizer que o pessoal vai comer melhor, quer dizer que a possibilidade de sobrevivência vai se ampliar. Então, as populações vão aumentando e dessa maneira vão se formando os aglomerados, as aglomerações urbanas, tá? E, é claro, isso é uma coisa importante. Quando você produz um alimento, produz algo e sobrou, você guarda ou comercializa. Então, dessa maneira, a relação entre os povos vai se intensificando por meio do comércio e a partir daí a cultura vai se desenvolvendo de uma maneira diferente. A cultura é uma coisa muito especial. Peter Burke tem um livro muito interessante chamado Que é Cultura, onde ele faz um repassado. No momento que eu tiver um tempo, eu faço um resumo desse livro para você, tá? A partir do que a gente estuda esses povos? A gente estuda baseado nos vestígios. E os vestígios podem ser voluntários ou involuntários. Voluntários
são vestígios que foram deixados com o objetivo de registrar as informações de um grupo ou de instituições, como por exemplo os registros das colheitas, os registros dos governos, né? A gente vai perceber que a partir daí a construção do discurso historiográfico ela vai ganhando cada vez mais o seu tom político para reafirmar, para legitimar, eu uso muito esse termo, mas para dar legitimidade a governos que estão ali. E existem também os involuntários, que são resultado de atividades que foram deixados pela vivência dos humanos, como marcas, restos de fogueira, como marcas de caminhos, lugares que você percebe que eram caminhos de intensa passagem de povos. E os métodos utilizados, a gente tem os especialistas em ferramentas de pedra. Sim, você tem um grupo de arqueólogos que se especializou, que vem se especializando em entender como são construídos os objetos que foram deixados. É arqueologia experimental, é uma área que eu acho, fantástica. Gostaria de ter conhecido na faculdade. Tem também especialistas em cerâmica, que vão também, por experimentos, tentar reconstruir esses objetos. Você tem, é muito importante, zoólogos e botânicos. Isso é muito importante. Marjane Machcour est paléozoologue. Elle étudie les ossements animaux découverts sur le site. Margareta Tenberg, elle, s'intéresse aux résidus végétaux, en particulier les graines et les charbons de bois récoltés dans les habitations. De leurs recherches émerge peu à peu l'image d'une culture déjà très avancée sur le chemin des civilisations urbaines. Essas pessoas vão estudar os lixos, os lugares onde os descartes de restos de alimento eram colocados, ou também vestígios de fogueira. E essas pessoas vão encontrando ali sementes fossilizadas, ossos de animais, e a partir daí eles vão estruturando uma visão que nos permite conhecer qual era a dieta daquelas pessoas naquela região, como que o homem se relacionava com a natureza. É uma coisa que é interessantíssima e o trabalho dos botânicos, isso ficou muito claro para mim quando eu vi um documentário sobre Arata, que era uma cidade, inclusive, desse período, que era considerada uma cidade mítica, uma cidade que estava só nos contos daqueles povos. E depois, por causa, eu acho que de uma grande chuva, foi descoberto um cemitério, esse cemitério foi todo saqueado, e aí os arqueólogos depois vieram a procurar desenvolver um estudo, desenvolver inclusive conscientização com a população local sobre a importância de manter aqueles objetos, a importância de manter aquilo para desenvolvimento da economia local, da cultura. Pô, é um trabalho, esse documentário eu já passei várias vezes para alunos, principalmente no primeiro ano. Eles achavam chato, mas eu tinha que forçar para ver, eu tinha que dar uma forçada, porque trazia uma visão, sabe? Trazia um olhar, depois podia ser debatido. Cette cité était donc au cœur d'un vaste réseau d'échanges qui impliquait l'ensemble du monde civilisé de l'époque. Mais que venaient chercher ici les représentants de ces lointains royaumes? Et pourquoi cette activité se concentrait-elle au pied du mystérieux édifice de la Grande Colline? Também os estudos com carbono 14, que é uma das mais utilizadas formas de datação dos objetos encontrados em sítios e consiste no cálculo da idade do fóssil baseado na quantidade de isótopo de carbono 14 residual. A estratigrafia, tão falada estratigrafia, a dendrocronologia, que é o estudo da variação das espessuras dos anéis das árvores. Isso daí permite sim a gente compreender como eram as florestas, a tentar imaginar toda a flora que envolvia aquela região, porque a gente costuma achar que nessa época aí, nesses milhares de anos antes de Cristo, esses lugares eles eram como são hoje. Muitas vezes grandes desertos,
Grandes desertos porque o homem explorou aquilo e acabou com o lugar também. Mas não. Nesse período, essas regiões elas eram muito mais grandes campinas, eram regiões verdejantes, regiões férteis. Si une civilisation a pu se développer au cœur de ces montagnes, c'est sans doute parce qu'au 3e millénaire, cette vallée, encore plus peut-être que celle de la Mésopotamie, présentait toutes les caractéristiques d'un berceau idéal. My very first impression as we drove down the mountains into the valley is that this was a little Mesopotamia. This was an alluvial plain that was very, very rich agricultural land. It had a river that was both the source of life, but also a very unpredictable element in the landscape, and so humanity had to, be creative in order to work around it. Para falar a verdade, as margens do Tigre e Eufrates, de rios como esses, continuam a ser áreas extremamente férteis. Bem, outra área que também permite estudar para entender melhor essas cerâmicas é a termoluminescência. Então eles pegam pedaços de cerâmicas produzidas e eles aquecem a altíssimas temperaturas e com isso eles vão descobrindo quando que ela foi feita. Eu não entendo isso direito, eu acho que quem poderia ajudar são especialistas nessa área de arqueologia, mas eu tentei explicar num artigo que eu coloquei lá no Paleonerd, tá? Bem, e é claro, os documentos escritos. Em Alexandria havia uma biblioteca imensa e um instituto de pesquisa associado. E neles trabalhavam as melhores mentes do mundo antigo. Dessa lendária biblioteca, só o que resta é este porão úmido e esquecido. Ele fica no anexo da biblioteca, o Serapeum, que era um templo, mas depois foi reconsagrado para o conhecimento. Estas poucas prateleiras mofadas, que provavelmente ficavam num depósito no porão, são seus únicos restos físicos. Mas isto aqui foi outrora o cérebro e a glória da maior cidade do planeta Terra. Se eu pudesse viajar de volta no tempo, este seria o lugar que eu visitaria. A Biblioteca de Alexandria no seu auge, há 2000 anos. Aqui, em um sentido importante, começou a aventura intelectual que nos levou ao espaço. Todo o conhecimento do mundo antigo já esteve abrigado por estas paredes de mármore. Na grande parede pode ter havido um mural de Alexandre, com o cajado e o mangual e a touca cerimonial dos faraós do Egito Antigo. A biblioteca era uma cidadela da consciência humana, um farol na nossa jornada para as estrelas. Foi o primeiro instituto de pesquisa verdadeiro na história do mundo. E o que eles estudavam? Eles estudavam tudo. Estudavam todo o cosmo. Cosmo é uma palavra grega que quer dizer ordem do universo. De certo modo, é o oposto de caos. Ela implica uma profunda interconectividade de todas as coisas. O modo intrincado e sutil como o universo é reunido. O gênio florescia aqui. Um dos motivos para eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo agora, me dando um trabalho de sentar e filmar, gravar minha fala, é justamente para me aproximar desses métodos de produção, porque eu sei que o caminho está indo nesse sentido. E eu não posso me dar o luxo de falar isso daí é coisa de moleque. A gente não pode de maneira alguma se dar esse luxo. Então, a gente tenta aprender. A gente vai tentando desenvolver